Olá, amigos do nosso canal, e para quem não me conhece, o meu nome é Walter Marcos Knesel Birkner, eu sou sociólogo e estou aqui para falar de aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina através deste canal intitulado SC Think Tank, ou seja, Santa Catarina Think Tank, tanque de pensamento, literalmente traduzindo, dentro do qual nós pretendemos refletir sobre o Estado de Santa Catarina, sobre os aspectos do desenvolvimento e, aos poucos, fazer crescer a informação sobre o desenvolvimento de Santa Catarina. E, para isso, é importante a audiência qualificada dos espectadores já inscritos, é importante também o quanto se dispõe a compartilhar com pessoas de interesse tão qualificado, do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista do interesse específico sobre o tema do desenvolvimento regional, do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Então, e para quem ainda não se inscreveu, dá uma visualização, te inscreve e compartilha, porque o objetivo inerente ao objetivo maior é justamente o de permitir a difusão e a popularização das reflexões interpretativas, do ponto de vista interpretativo e do ponto de vista analítico, dos aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que, como sabemos, tem crescido notavelmente, tem atraído investimentos e pessoas, e isso tem a sua razão de ser, e o nosso objetivo aqui é justamente fazer a reflexão sobre isso. Então, agradeço aos inscritos. Semanalmente o número de inscritos no canal vem aumentando, isso é muito bom, e reforço a solicitação para novas inscrições, para que para que isso nos ajude a difundir, repito, e popularizar as reflexões sobre o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. E dando uma olhada no canal, no sentido de responder aos comentários, que são, de fato, muito importantes, porque nos ajudam a refletir sobre o trabalho que vem sendo feito e, sobretudo, nos aumentam as janelas interpretativas sobre o nosso assunto em foco, que é o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Então, um qualificado espectador do canal, um policial militar chamado Wesley Pauli, que, por sinal, faz um trabalho muito interessante. Ele é de Mafra, mas ele trabalha na Polícia Militar de Rio Negrinho, no Planalto Norte Catarinense, e vem desenvolvendo um trabalho muito interessante. Primeiro ele fez uma pesquisa sobre o tema da violência doméstica, especificamente da violência contra a mulher. E depois de ter realizado a pesquisa, o segundo passo dele é fazer um trabalho de extensão, um trabalho de intervenção, não é a palavra certa, mas é um trabalho de participação orientado pelo conceito, pela ideia, a força do capital social. E olha, devo dizer, Wesley Pauli foi meu aluno de graduação, fez Ciências Sociais, e não me surpreende o trabalho dele, porque eu sabia, ele foi um dos melhores alunos que eu já tive todos os tempos, e eu sabia que o trabalho dele, o empenho dele no estudo, no sentido de formar capital humano, seria muito valioso para o Estado de Santa Catarina. E o tipo de pessoa que estuda e procura colocar em prática aquilo que aprendeu. Então, é sensacional. Um abraço ao Wesley Pauli. Ainda falarei sobre o trabalho dele na medida em que estou acompanhando. Ele está desenvolvendo a segunda etapa e pretendo falar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é o seguinte, é que ele faz o seguinte comentário, na forma de pergunta. Ele, hipoteticamente, diz, bom, pensando sobre o conceito de cooperação a partir do filósofo anarquista russo do século XIX, o Piotr Kropotkin, ele me
apresenta a seguinte pergunta hipotética, no sentido de sugerir que um fator importante do capital social de Santa Catarina talvez fosse justamente o fato de que, historicamente, a unidade federativa do Estado de Santa Catarina, menos do que outras, recebe a devida atenção, e, portanto, não recebe a devida atenção do governo federal. Ora, pensei comigo, esse cara pensa, porque, de fato, se não é o fator original, porque o fator original do nosso capital social é um fator histórico, de longo tempo, que vem se desenvolvendo desde o processo de colonização, como já mencionamos aqui. Acontece que esse fato, o fato de Santa Catarina ter menos atenção do que outras unidades federativas por parte do governo federal, é um elemento provocativo do capital social, sim. Ele, no fundo, apresentou uma bela hipótese, um belo argumento, e eu sugeri, na resposta ao comentário, que ele desenvolvesse esse argumento, porque o argumento é extremamente válido. Mostrava a reportagem da revista Veja que em 2021, até o mês de julho, Santa Catarina era o 5º estado em arrecadação e transferência de impostos para o governo federal. E era o 15º em termos de recebimento de transferências do governo federal para cá. E isso em termos quantitativos. E em termos proporcionais, Santa Catarina era, naquele momento, o antepenúltimo estado em volume de transferências de recursos do governo federal. Pois bem, então, isso reforça a hipótese e o argumento do Wesley Pauly, e eu espero que ele faça votos de que ele desenvolva esse argumento, e a gente terá muito que conversar nessa direção. Bom, isso me faz lembrar também de algo que possivelmente eu já tenha mencionado aqui em vídeos anteriores, que em alguns bons anos atrás, li uma reportagem especial sobre o estado de Santa Catarina, na revista Isto É, e dentro da reportagem, uma matéria de 14 páginas, havia uma entrevista com o ex-ministro da Fazenda, professor Delfim Neto, Antônio Delfim Neto. Pois bem, ele dizia o seguinte sobre Santa Catarina, perguntado lá na reportagem, ele disse: olha, o empresariado de Santa Catarina é igual a todos os outros. Vinham até o meu gabinete, reclamavam, choravam as pitangas, diziam que precisava de recurso, e eu dizia: não tem recurso, não tem recurso. Eles viravam as costas, continuavam reclamando, arregaçavam as mangas e iam trabalhar. Isso é uma imagem ilustrativa, muito interessante, advinda de uma pessoa culta como o Antônio Delfim Neto, tem lá o seu sentido, porque se relaciona com outras impressões que a gente vai acumulando ao longo do tempo sobre Santa Catarina, sobre o que se pensa sobre Santa Catarina. Então, isso me faz lembrar também que, há uns bons anos atrás, também desenvolvia um projeto de pesquisa financiado pela FAPESC, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, e o objeto de investigação era o processo de descentralização de Santa Catarina, e aí eu fazia um estudo comparativo, um estudo de política comparada com outros 4 estados brasileiros: Espírito Santo, Pernambuco, Bahia e Ceará. E foi por conta de uma orientação dada pelo então secretário adjunto do Planejamento do Estado de Santa Catarina, o diretor Túlio Tavares dos Santos, que eu fui para a Bahia. Ele me disse: olha, vai para a Bahia também, porque lá eles estão iniciando um processo de descentralização político-administrativa. O pessoal esteve aqui em Florianópolis, passaram alguns dias aqui conversando com a gente, nos consultando, vendo como é que era a nossa experiência. Então, fui para Salvador também, e confesso que fiquei impressionado
com o complexo da cidade administrativa separada lá do Palácio de Governo, se esse é o nome, e fiquei impressionado com o staff administrativo, o staff burocrático daquela Secretaria de Planejamento naquele momento, constituído de pessoas muito qualificadas. Isso me deixou, repito, muito bem impressionado sobre a qualidade do serviço público que a gente tem Brasil afora. E então, na conversa, fazendo perguntas com o propósito de atender as expectativas do projeto de pesquisa sobre processo de descentralização, aqui e ali, num estudo de política comparada. Aí alguém diz assim, bom, isso é mais ou menos, isso se resolve assim, 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 mas o fato é o seguinte, é que vocês aí em Santa Catarina, vocês têm o governo de vocês tem uma capilaridade com a sociedade, e a sociedade se mostra muito bem estruturada. Nós estivemos lá e visitamos o estado de vocês, visitamos o processo de descentralização político-administrativa de vocês, que caminha muito bem por causa dessa, além da eficiência governamental, também pelo fato de o governo ter uma grande capilaridade com a sociedade, que é muito bem estruturada do ponto de vista sistêmico, é que vocês conseguem ligar as pontas. Então, vocês têm capital em todos os sentidos. Pois bem, e aí acrescentou, inclusive, dizendo o seguinte, vocês nem precisam de governo federal. Bom, entendi aquilo de um lado como um elogio, e de outro lado, percebi aquela velha ideia de que, bom, Santa Catarina não precisa do governo federal. E isso me faz lembrar também das últimas eleições de 2022 para governador em Santa Catarina. Um dos candidatos, que já fora governador, que sucedeu o governador Luiz Henrique da Silveira, que foi o governo mentor da descentralização em Santa Catarina, o Raimundo Colombo o sucedeu e, bom, essa é uma outra história que ainda contaremos com muita atenção, muito cuidado aqui. O fato é que o Raimundo Colombo, candidato novamente ao governo do estado de Santa Catarina, soltou uma muito interessante. Não, ele não foi candidato a governador, não. Ele foi candidato ao Senado e não se reelegeu. Mas ele soltou uma muito boa, dizendo, olha, eu quero ser eleito para ir ou voltar ao Senado para combater a ideia de que Santa Catarina não precisa do governo federal, porque Santa Catarina já é rica, é autossuficiente, tem muito capital. Sempre a mesma história. E Wesley Pauli, o teu argumento, volto a dizer, está coberto de sentido. Bom, isso que então candidato ao Senado, ex-governador e ex-senador Raimundo Colombo disse que houve em Brasília, o senador Esperidião Amin, tantos outros senadores e deputados federais já devem ter ouvido mais de uma vez lá em Brasília, de que Santa Catarina já tem capital suficiente e não precisa de tanto recurso, não precisa de tanto auxílio do que outras unidades federativas. Bom, a gente poderia pensar que seguramente não é a única, talvez não seja mais importante, pensando politicamente, mas é uma das razões pelas quais é tão difícil que uma universidade importantíssima, como a Universidade Regional de Blumenau, não consegue a sua pleiteada federalização. Essa é só uma das razões, e talvez nem a mais importante, repito. Bom, o fato é o seguinte, meus amigos, o pior, como diz o pessoal lá de Canoinhas, pior é que estão certos. Realmente, Santa Catarina tem capital de sobra, tem capital humano e capital social. E isso nos permite, por extensão, dizer o seguinte, é que Santa Catarina tem uma capacidade sistêmica elevada. É uma hipótese importante, eu preciso aprofundar essa hipótese e lançar essa provocação repetidamente aqui através do canal SC Think Tank,
Mas o fato é o seguinte, o que é um sistema? E toda a sociedade compõe um sistema. Mais ou menos toda a sociedade é um sistema. E vou falar especificamente do ponto de vista social, do ponto de vista sociológico, portanto. Um sistema social é composto por um conjunto de agentes individuais ou coletivos que estabelecem relações de interconectividade e são capazes de chegar a objetivos prepostos. Então, e gerar soluções para os seus problemas. Portanto, ir do simples ao complexo, fazendo com que cada um faça a sua parte. Esse é um aspecto importante que nos leva ao capital humano, mas, como disse no vídeo anterior, é um dos dois fatores notáveis que compõem o nosso capital social, que é, de um lado, a capacidade de pegar junto e, de outro, de cada um fazer a sua parte. Isso é extraordinariamente importante de ser entendido quando a gente reflete sobre desenvolvimento, quando a gente reflete sobre sociedades mais ou menos desenvolvidas, do ponto de vista político, econômico, educacional, cultural, na saúde, nos transportes, na infraestrutura aqui e ali, na eficiência da máquina governamental, na inovação e assim por diante. Então, é do simples ao complexo. Toda a sociedade é um sistema. Toda a sociedade tem algum grau de capital social, alguma capacidade de conexão, de interconexão, de fazer com que agentes interconectados favoreçam a geração de soluções para os seus problemas. Toda a sociedade tem isso. Acontece que numa escala do simples ao complexo, esse é o meu argumento, essa é a minha insistência. Santa Catarina tem um grau notável de capacidade sistêmica e nós podemos traduzir isso pelo conceito de capital social, que ao lado de capital humano são os elementos que constituem a explicação e o fato do desenvolvimento. E, portanto, repito, é a nossa capacidade sistêmica que explica o estágio em que estamos e, inclusive, explica o porquê de tantos investimentos e de tantas pessoas vindo para Santa Catarina no sentido de encontrarem aqui as melhores condições e respaldados por informações para darem consecução aos seus objetivos. Pois bem, meus amigos, eu quero insistir nesse argumento sobre a capacidade sistêmica como um fator explicativo, evidentemente relacionado ao capital social e capital humano por extensão, como uma característica a explicar um argumento, um pressuposto explicativo para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. E aí, volto a dizer, o que é um sistema social? É um conjunto de agentes individuais, coletivos, públicos e privados, interconectados, capazes de gerar soluções aos seus problemas no dia a dia, ao longo da vida, em sociedade. Em outras palavras, a capacidade de ligar as pontas, como disse lá o agente governamental, quando eu tive naquela visita no centro administrativo do estado da Bahia, na Secretaria de Planejamento, que o cara disse, é que vocês lá têm maior capilaridade, as coisas ficam mais fáceis de resolver e vocês conseguem ligar as pontas. Isso é a capacidade sistêmica de gerar soluções, é a capacidade de ligar as pontas. Pois bem, eu quero falar mais sobre isso e me comprometo a aprofundar essa discussão partindo do pressuposto da capacidade sistêmica no próximo vídeo. Um abraço a todos e não esqueçam, compartilhem, visualizem e inscrevam-se. Do zero, vamos lá, deleta aquilo lá. Vídeo 1. Eu sou sociólogo e... Não. Beleza, testando. Olá, amigos de sempre. Não. Corta a tosse. Através deste canal intitulado SC.